Hoje é dia da gente ver uma batalha muito doida da antiguidade. Eu já mostrei aqui no canal como a galera na Idade Média usava gatos como artilharia, colocando foguete nas suas costas para tacar eles na muralha, mas os persas foram muito mais longe. Bora ver a batalha entre a Pérsia e o Egito, onde os caras soltaram um pelotão de gatos para enfrentar os egípcios e até tacaram eles de catapulta. Imagina você no meio da batalha e começa a chover gato na sua cabeça. Que bizarro! Vamos ver toda essa história doida aí, mas antes já sabe, taca o gato no like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com os amigos. Se a galera fala que eu falo de mortes bizarras dando risada, imagina falar de gato morrendo dando risada. Vamos voltar então 2.500 anos no passado, indo para o século 6 a.C., quando os persas estavam expandindo o seu império e dominando tudo. E no seu caminho estavam os egípcios. Mas para entender um pouco melhor tudo isso, vamos ver como é que estava o Egito nessa época. Antes de 1550 a 1069 a.C., o Egito estava na fase do império conhecido como Império Novo ou Império Egípcio, uma época de prosperidade e crescimento em todas as suas áreas. Os egípcios cresceram muito no seu território e conquistaram muitas riquezas no processo. Os governantes do Egito mais conhecidos vieram justamente dessa era. Alguns exemplos: Akenaton, Nefertiti, Tutankhamon, Ramsés o Grande, Nefertari e Ramsés III. Só que como a gente vê aqui no canal, todo império que cresce, uma hora vai pro buraco. E em 1069 a.C., o Egito não foi diferente. Ele entra no que os historiadores chamam de terceiro período intermédio, quando o governo fica muito fraco, perde o controle ali do império e começa uma guerra civil sem fim, resultando na divisão do Egito entre vários monarcas. Como agora o Egito estava desunido, brigando ali entre si em guerras civis, isso facilitava demais para que novos impérios, outros, viessem e dominassem tudo. E esses foram os assírios no começo. Os egípcios até conseguiram expulsar os assírios depois, mas chegando mais perto do século 6, eles não conseguiram resistir a um grande novo império que estava surgindo, os persas. Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente, os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando pro vídeo, agora que a gente viu como o Egito estava declinando e os persas crescendo, vamos entender um pouco da onde é que os gatos entram nessa história. Os gatos eram um animal de estimação muito popular no Antigo Egito. Eles estavam associados à deusa Bastete, que era a deusa egípcia da fertilidade, da reprodução, da música, da dança e do amor. E ela era representada como uma mulher com cabeça de gato no começo, ou depois até como um gato sentado. Assim, os gatos representavam a deusa e uma das formas de ofender essa deusa era prejudicar um gato. Mas isso era uma coisa terrível para os egípcios. Para você ter uma noção de como isso era terrível e como os gatos eram valorizados no Antigo Egito, a punição se você matasse um gato era a morte. O historiador grego Heródoto ainda disse que se um prédio pegasse fogo, os egípcios preferiam salvar os gatos que estavam ali dentro antes do que os humanos. E quando um gato de estimação morria, num lar, numa casa, numa família, todos os habitantes daquela casa raspavam as suas sobrancelhas como uma forma de luto e respeito. Um exemplo disso são vários gatos mumificados que a gente encontra nas tumbas, e eles estão incrustados com joias e um monte de coisa a mais. Os egípcios também respeitavam muito outros animais, principalmente os cães por causa do deus Anubis, mas também gazelas, macacos, pássaros e até peixes. Entendemos então até aqui a importância do gato na cultura egípcia. Então chega de enrolar, bora pra
treta. Entre 570 e 526 a.C., governou lá no Egito o faraó Amós II, um dos maiores governantes desse período, que conseguiu restaurar grande parte da antiga glória e do prestígio militar do Egito. Mas, infelizmente, ele foi o último dos reis egípcios de fato, e suas ações levaram à invasão da Pérsia. Segundo Heródoto, Cambises II, rei da Pérsia Aquemênida, invadiu o Egito após ser insultado por Amós. O rei persa tinha escrevido ao rei egípcio pedindo uma das suas filhas em casamento, mas o Amós não estava querendo não dar a filha, não queria cumprir esse pedido, e enviou no lugar a filha do seu predecessor, do cara antes, Apries. Quando a menina chegou lá, o Cambises descobriu tudo e ficou putaço. Ele acusou Amós de dar a ele uma esposa falsa e mobilizou as suas tropas para a guerra. O fato é que o Império Persa, que estava em grande expansão, ia invadir o Egito de qualquer maneira. Ninguém sabe se esse relato do Heródoto é correto, é 100% correto, mas com treta, sem treta, com casamento, sem casamento, os persas iam invadir o Egito, e se isso aconteceu, foi só uma desculpa aí para os persas entrarem logo no Egito. Os assírios já haviam conquistado o Egito no final do século 7 a.C., e o exército egípcio estava fraco por causa disso. Então, entre o caso da esposa e a batalha que a gente vai falar aqui, Amós morreu, o faraó, o rei, e deixou o reino nas mãos do seu filho, o Psamético III. Esse cara era um jovem que vivia à sombra das grandes realizações do seu pai, sem querer governar muito, sabe? Meu pai foi fodão, nunca vou conseguir bater ele deixa eu aqui curtir minha vida de regalias. Então, ele estava muito pouco preparado para a merda que ele estava assumindo. O reino do Egito sendo invadido pelo grande Império Persa era uma tarefa difícil, e quem estava no comando era um cara despreparado. Na pressa, correndo para conseguir montar ali uma defesa contra os persas, o Psamético recorreu aos seus antigos aliados gregos, mas os gregos deixaram ele na mão, falaram: se fode aí, querido, tchau. Além disso, o antigo conselheiro do seu pai virou a casaca e se juntou aos persas. O cara deve ter falado assim: meu, tá um merda no poder aqui, os persas estão vindo, o Egito já tá na merda, vou cair fora, vou passar pro lado vencedor. Assim, o jovem faraó teve que defender todo o Egito sozinho. Tava lascado, né? Psamético, então, adotou a seguinte estratégia. Ele foi até Pelúsio, uma cidade fora da capital que já tinha uma boa fortificação, perto da foz do Nilo, e montou ali as suas defesas, esperando o ataque massivo dos persas por ali. Isso daria tempo para ele preparar a capital, Mênfis, que estava mais atrás, e assim conseguir resistir ao ataque dos persas. A fortaleza de Pelúsio era forte e bem abastecida, assim como a capital. Então o jovem faraó, que estava no governo apenas 6 meses naquela época da batalha, estava bem confiante dele que ele ia conseguir resolver o problema, ele ia conseguir repelir os persas. Ai, coitado. O escritor macedônio do século II d.C., Polieno, descreveu a Batalha de Pelúcio, que aconteceu em maio de 525 a.C. Ele descreveu ela como uma batalha muito dura e sangrenta, e ela aconteceu fora das muralhas da cidade. Era mais normal antigamente, os exércitos se encontravam fora das muralhas. Mas os egípcios estavam conseguindo conter o avanço persa, quando Cambises II repentinamente mudou a tática. De acordo com outro historiador, um grego da mesma época, Tesias de Cnido, 50 mil egípcios caíram enquanto estavam defendendo a fortificação, mas do lado persa apenas 7 mil haviam morrido. Assim, as tropas egípcias, nessa hora da batalha, as tropas vendo que iam cair, recuaram fugindo do campo de batalha, indo se abrigar na fortificação. Assim, o líder persa montou um cerco à fortificação e usou uma das estratégias mais bizarras, só que mais inteligentes e brilhantes da história. Cambises II sabia bastante da cultura egípcia, ele tinha estudado muito os egípcios antes de atacá-los. Ele sabia da veneração que os egípcios tinham pelos gatos, por causa da deusa Bastet. Assim, ele mandou pintar a imagem da deusa nos escudos dos seus soldados. Além disso, ele mandou pegar todos os animais que eles tinham, cães, ovelhas, gatos, qualquer animal que os egípcios venerassem, e mandou colocar na linha de frente, na frente das suas tropas. Então, o exército persa era um monte de animal, principalmente os gatos, e depois vinham os soldados. Imagina a cena. Isso, apesar de
bizarro foi muito inteligente, porque com os animais à frente, principalmente os gatos, os egípcios não iriam atacar e nem fazer nada, porque eles não queriam prejudicar, machucar os animais que eles tanto veneravam e representavam os seus deuses. Na inércia dos egípcios em atacar as tropas sitiantes persas, os persas atacaram a fortificação. Segundo os relatos, o rei persa era bem cruel, então para acabar logo com o cerco e fazer os egípcios se renderem, ele teve uma última tática muito mais bizarra. Os persas começaram a colocar os gatos nas suas catapultas e lançarem eles para dentro das muralhas. Cara, dizem que o rei persa, com sangue nos olhos e para acabar com a moral dos egípcios, começou a lançar gatos para dentro da muralha para que começasse a ter uma chuva de gatos na cabeça deles e eles esfregassem na cara dos caras que ele era foda e os egípcios estavam lascados. Imagina você defendendo uma fortificação, começa a chover gato na sua cabeça. A cena foi tão horrenda para os egípcios que instantaneamente eles se renderam e fugiram. Mas na fuga, muitos foram massacrados e os persas depois seguiram para a capital Mênfis, que caiu logo em seguida. Psamético III foi feito prisioneiro e tratado até que bem pelo Cambises II, pelo rei persa. Só que o rei egípcio tentou organizar uma revolta, foi capturado e assim depois foi executado pelos persas. Após a Batalha de Pelúsio, os persas governaram o Egito até a chegada de Alexandre o Grande em 331 a.C. e depois, em 30 a.C., os romanos chegaram e o Egito vira agora uma província do Império Romano. Se você quer saber tudo sobre o Império Romano, eu tenho essa playlist muito da hora, é só clicar e ir direto pra ela. Falou!